E hoje vamos falar e vamos iniciar esse tema, maturidade. Já falei hoje pela manhã sobre a carta de João e quero ler novamente essa carta, o texto que já lemos hoje pela manhã, e a continuação dele, os versículos 12 até o 14. Mas eu quero começar aqui do 7, tá bom? Embora a gente vai estudar só o 12 ao 14, eu quero começar aqui do 7. Quero só falar uma palavrinha antes de ler o texto, enquanto os irmãos estão abrindo. João capítulo 2, verso 7. Quando João escreveu essa carta, eu falei hoje pela manhã, ele era já bem idoso, ele era muito experiente. João era inteligentíssimo, ele era um homem muito maduro. O homem que escreveu Apocalipse, vocês não esperem pouca coisa dele, não é? O autor de Apocalipse. Apocalipse é um dos livros mais enigmáticos de toda a história da humanidade e até hoje é lido, estudado. O autor do quarto evangelho. O quarto evangelho, ele é um evangelho riquíssimo, dificílimo, inclusive, né? Não sei porque as pessoas falam, estuda o evangelho de João. Eu confesso para vocês que eu li o evangelho de João e eu achei ele muito, muito, muito difícil. Eu achei Lucas mais fácil, né? Se eu fosse recomendar para alguém começar por um evangelho, eu falaria, começa por Lucas, porque João é muito difícil. Mas, de qualquer maneira, é um texto incrível e maravilhoso. O autor desses livros era um homem muito velho, que escreveu várias cartas para várias igrejas, inclusive a primeira carta de João. Como João era um homem muito experiente, muito sábio, ele ficou um pouco preocupado, né, que a igreja ia entender o que ele estava querendo dizer. E por isso ele alerta a igreja de que a igreja está preparada para o seu ensino. Os seus irmãos são maduros o suficiente para entender o que ele está querendo dizer. E eu quero falar um pouquinho mais sobre essa maturidade. Hoje pela manhã nós falamos a respeito disso e quero continuar falando sobre isso. A maturidade cristã e o que essa maturidade, então, tem a ver conosco, ok? Vamos explorar então um pouquinho a carta de João, estudá-la e ver o que João tem para nos dizer e nos exortar acerca do nosso caminho para a maturidade. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre as etapas dessa maturidade. Vamos ler, capítulo 2, versículo 7 em diante, diz assim: Amados, eu não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Eu ainda vou falar um dia, né, a respeito dessa história do mandamento novo e do mandamento antigo, que é muito interessante, mas para uma outra ocasião. E João continua dizendo: Todavia vos escrevo um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço algum. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Amém? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus. Obrigado pelo texto, pelas canções, por tudo que aconteceu até agora. E sacia ainda a nossa alma, que ainda tem fome do Senhor, fome da Tua palavra. Venha com o Teu Espírito, ungir as nossas vidas e saciar a nossa fome de Ti. Clamamos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje pela manhã nós falamos sobre essa expressão que João usa para descrever a maturidade cristã. Ele fala aqui no versículo 7, as trevas estão passando, no versículo 8, as trevas estão se dissipando e a verdadeira luz já está brilhando. É uma maneira de falar da maturidade. Ele está dizendo assim, vocês já são maduros para entender o que eu estou querendo dizer. Porque João vai falar coisas muito profundas. E talvez alguns não vão entender. Então João está advertindo os cristãos que eles já têm maturidade para entender. Ele fala assim, as trevas estão passando e a verdadeira luz começa a brilhar. Hoje pela manhã usei uma figura que é bem interessante, e é mais ou menos isso que ele quer dizer. É como se você estivesse olhando um dia chegando. Quem acorda muito cedo, às vezes vê o dia chegando. E você já reparou que antes de chegar o sol, chega a luz? A luz vem antes do sol.
O dia já está claro, mas você ainda não viu o sol. O sol vai chegar daqui a pouquinho. É mais ou menos isso que João está dizendo. Já existe uma claridade, vocês não estão mais no escuro. Mas a verdadeira luz, ela já está brilhando, mas ela ainda não é um sol a pino. Porque ainda existem algumas trevas. Isso para mostrar que a maturidade cristã não significa que você vai viver uma vida sem pecado, vai viver numa santidade plena, total e absoluta. Não. Não é esse o problema. De fato, o crente, até o maduro, ele às vezes tem um problema, de fato, com o pecado. Ele peca. Ele ainda tem problemas, de fato, em se acertar na sua vida, uma ou outra dificuldade, mas não é nisso que constitui a maturidade cristã. Na vitória plena e total contra o pecado, pelo contrário, é exatamente você encontrar uma forma de tratar desse pecado. E como é que se trata do pecado? É você entrar num processo no qual as trevas vão passando e a verdadeira luz já começa a brilhar. Quando você entra nesse processo, você já começou um processo de maturidade. Você já pode entender melhor as coisas de Deus. Hoje de manhã nós falamos alguns exemplos disso, não é? Como é que você detecta uma pessoa madura? É porque ele tem, por exemplo, conhecimento da vida, conhecimento de si mesmo. Nós falamos hoje pela manhã, por exemplo, que a maturidade, ela se manifesta no conhecimento que a pessoa tem de seus próprios erros. Ele admite que está errado. A maturidade não é não errar, mas é errar e admitir que errou. É preciso ser maduro. Não é qualquer um que faz isso, né? Tem que ter muita maturidade para chegar diante de alguém ou diante de Deus e dizer, olha, eu estou errado, realmente eu estou errado. A maioria das pessoas nunca vai admitir isso. Também a maturidade se manifesta em você reconhecer os perigos da vida, as armadilhas, aquilo que destrói tua vida. Muita gente não percebe o que está destruindo a vida dele. Tem coisas que estão acabando com ele, acabando com a sua família, acabando com o seu emprego, mas ele continua naquele caminho. Ele insiste no caminho e parece que ele não tem olhos para ver. E o que João está dizendo é que a maturidade cristã, ela consiste na consciência que nós temos de que existem coisas, e quais são essas coisas que estão nos fazendo mal e das quais nós precisamos nos livrar. E aí você entra num processo de cura. E o processo de cura já é uma maturidade. Não é que o sol está a pino, mas é como se amanhã começasse a surgir e você já entra então em um processo de maturidade cristã. João também fala que você entende o fim das suas ações. Se eu continuar no caminho que eu estou, onde é que eu vou chegar? Quando você é um maduro, você começa a entender o fim, o caminho que você está seguindo. E aí você começa então a tomar providências para que aquele fim que você sabe que vai acontecer, de fato não chegue. Que você vá para um fim que você deseja, um fim bom, produtivo, uma coisa melhor para a sua própria vida. Essa capacidade de olhar para o meu caminho e ver o fim do meu caminho, ela é uma capacidade que indica maturidade cristã. Eu sei que o caminho que eu estou é um caminho mau, é um caminho de destruição, e eu posso ver o meu amanhã vai ser triste se eu continuar assim, e eu tomo providências para mudar. Isso indica maturidade, ou até mesmo o contrário. Eu percebo que algumas das minhas atitudes são boas, e se eu continuar seguindo por essas atitudes, eu vou ter um caminho bom, e vou chegar num fim muito feliz, muito bom, e invisto nessas novas atitudes. Isso é uma maturidade cristã. É disso que João está falando. E eu vou insistir de novo, não significa perfeição. Significa que as trevas já estão então passando. Talvez ainda hajam algumas, mas já estamos trabalhando para que a verdadeira luz brilhe plenamente sobre nossas vidas. É disso que João está falando, e nós falamos sobre isso de manhã. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre os versos 12 a 14. O que são, né, os versos 12 a 14? Aqui João fala sobre pais, filhos, né? Ele fala sobre jovens, fala sobre crianças. É como se ele dividisse a igreja em faixas etárias. E ele falasse então para criança, para jovens, para adultos, para pais, para filhos. É mais ou menos como se ele dividisse nos ministérios. Dá a impressão até que ele está falando para a nossa igreja, né? Para o ministério dos jovens, do ministério dos casais, o ministério E aí é mais ou menos isso? Sim e não. João reconhece que na igreja tem criança, tem jovem, tem adulto e tem pessoas da terceira idade. Isso tem na nossa igreja e tinha na igreja para a qual João está escrevendo. Mas aqui o interesse de João não é exatamente faixas etárias. Não é muito isso que João está dizendo. O que João está querendo dizer aqui são duas coisas.
Primeiramente, João está querendo dizer que a maturidade cristã ela não tem muito a ver com essa questão da idade. A maturidade espiritual, ela é uma outra categoria de maturidade. Deus tem maturidades específicas para idades específicas. Claro que você não pode esperar que uma criança tenha a maturidade de uma pessoa adulta. Mas a maturidade espiritual, existe uma maturidade relacionada com a própria criança. É por isso que João fala dos filhinhos, né? Dos jovens, por exemplo. O jovem tem a sua própria maturidade. O que ele não tem, e não tem jeito, ele não tem mesmo, e não tem por uma questão óbvia, é a experiência de vida. Porque ele viveu menos tempo do que os seus pais, por exemplo. Os seus pais já têm 40, 50 anos de vida, ele só tem 20 anos. Então, ele não pode exigir a mesma experiência dos pais. Então, de fato, ele tem menos memória e menos experiência, mas não significa que ele vai ter menos maturidade espiritual, e é isso que João quer dizer. Cada um pode ter a sua própria maturidade espiritual. Tanto assim que muitos jovens tomam atitudes que os mais velhos não tomam. Atitudes espirituais. Eu já vi muito velho agindo como criança, por exemplo. E já vi muito jovem agindo como adulto. Agora, cada um dentro da sua própria faixa, né? O que a gente chama então de uma maturidade espiritual para um jovem, dentro da sua própria faixa etária, ela é realmente maravilhosa e deve ser conquistada. Então, crianças, jovens, adultos, todos podem ter a sua própria maturidade. Ok? O que não vão ter é a experiência de vida, mas a maturidade espiritual ela é disponível a todos. Você não pode esperar, então, né? Podemos esperar, aliás, que os jovens, então, sejam maduros e devemos cobrar isso deles. Você precisa ter a maturidade de um jovem, mas é preciso ter maturidade. Porque há certas coisas que o jovem precisa que são típicas dele. Por exemplo, ele tem que ter maturidade para estudar. Né? Para ir para a escola, aguentar o trânsito, aguentar o ônibus cheio, aguentar ficar 4 horas sentada lá, não é muito fácil. Não sei se você aguentaria isso, você que é mais de idade, né? Mas o jovem, na maturidade dele, ele precisa encarar esse desafio. Faz parte da sua maturidade de vida. Então, é a maturidade própria dele. É isso que o João quer dizer. Existe uma maturidade que é própria do jovem, do pai, do filho, do mais velho, do mais novo, da criança, todos, portanto, têm sua própria maturidade. Mas João está dizendo mais. E é isso que nos interessa hoje. Ele também está dizendo que existe uma espécie de um caminho a percorrer no sentido da maturidade. Isso é óbvio, né? A gente podia esperar. A genialidade aqui qual é exatamente o caminho. Ou seja, a vida cristã ela começa mais ou menos como a vida normal de uma pessoa. Ela começa quando ela é criança e ela vai avançando. A vida não é assim? Começou criança, partiu para a juventude, depois você ficou adulto, depois você ficou mais idoso e finalmente você vai morrer. Né? A gente tem que falar porque isso vai acontecer mesmo. E não é só com quem acontece com todo mundo, não é verdade? Mas é o ciclo da vida. A gente tem que aceitá-lo e tem que vivê-lo. A gente não espera que uma pessoa mais jovem ela tenha a mesma experiência e né, o mesmo estilo de vida que uma pessoa mais velha, mas cada um vai ter a sua própria maneira de viver. Então existe uma escala, digamos assim. E na vida espiritual também é assim. Eu posso dizer que na vida espiritual existe uma primeira etapa, uma segunda etapa, uma terceira etapa, e é isso que João está falando, e eu quero hoje falar sobre essas etapas, as etapas da vida cristã. Qual é o caminho exatamente que a gente está se referindo aqui? Porque o nosso mês ele fala sobre maturidade cristã. Mas o que é maturidade cristã? Qual é o caminho? Como a gente chega na maturidade cristã? Então, para chegar na maturidade cristã, a gente precisa entender, então, essas etapas. Quais são os caminhos a serem percorridos? Como a gente sabe mais ou menos como é a vida, o que a gente mais ou menos espera, né? Você tem mais ou menos um trilho, né, traçado para uma pessoa, desde que ela nasce até o dia que ela morre. E existe também um trilho traçado na maturidade de uma pessoa que começa a vida cristã e que deve percorrê-la, então, até o dia que o Senhor Jesus a levar. E como eu disse para vocês, isso está disponível para tudo. Não é uma questão, não tem muito a ver com o tempo de vida, mas tem a ver com a própria pessoa. Um jovem pode vivê-la integralmente. Uma criança pode vivê-la. Assim como os adultos também podem, porque é um ciclo da vida cristã neste caso. Ok? Então, como funciona então essa questão da maturidade? Quais são as etapas da vida cristã? E é isso que nos interessa hoje.
Vamos falar então dessa etapa. São 4 etapas ao todo, que João coloca aqui, né? A maneira como ele coloca, a maturidade cristã atingida em 4 etapas, e eu quero descrevê-las uma a uma neste momento. A primeira etapa, ela começa com a base. E qual é a base? A base é o perdão dos nossos pecados. Digamos assim, é a base do nosso arrependimento. É aí que começa a vida cristã. Começou aqui no versículo 12, aonde João disse: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. E João cita de uma forma muito específica aqui a experiência do cristão na primeira etapa de sua vida, o perdão dos seus pecados. O perdão dos pecados em nome do Senhor Jesus nada mais é do que o novo nascimento, né? Se você não nasceu, você não é um problema de fato, né? Para quem não nasceu, não tem problema nenhum. Toda essa questão das etapas da vida, elas são questões absolutamente desnecessárias. Mas se você nasceu, sim. Então, qual é a primeira de todas as etapas? O novo nascimento. Tudo começa quando os seus pecados são perdoados no nome do Senhor Jesus. Começa aí a vida cristã. É uma experiência que temos com Deus. Nós o aceitamos como Senhor de nossas vidas, e nesse dia Ele perdoou todos os nossos pecados. E quando eu digo todos os nossos pecados, eu quero dizer que Ele perdoou os pecados que você cometeu até aquele dia, os pecados que você talvez vá cometer naquele próprio dia, ou já tenha cometido, e os pecados que você vai cometer inclusive no futuro. Todos eles são perdoados por Deus. Você é salvo por antecedência. Você não vai esperar depois que morreu, né? Se você fizer tudo direitinho, quem sabe depois de morrer, você vai descobrir se você foi salvo ou não. Não, a promessa de Deus é: se você aceitar a Jesus como Senhor de sua vida, você já é salvo por antecedência. Você já tem o carimbo da salvação. Você poderia questionar Deus e perguntar a Ele: mas Senhor, o Senhor não desconfia que eu posso pecar no meu futuro? E Deus poderia responder: querido, não é se eu desconfio, você certamente vai pecar no seu futuro, isso é óbvio que você vai pecar, mas todos os seus pecados já são perdoados, absolutamente todos, até o dia da sua morte, porque a salvação já é uma garantia, já é uma garantia. Isso não significa, é claro, que a gente não tem que pedir perdão, isso é uma outra, né? É uma outra pregação, é uma outra doutrina, inclusive, mas pensando aqui na doutrina da salvação, é exatamente isso que garante a salvação. É o fato de que Deus já nos perdoa por antecedência. Como Paulo diria na carta aos Romanos, nós já fomos julgados e já fomos justificados, que é uma das coisas mais incríveis no nosso processo de salvação. Deus já nos julgou, Ele antecipou o juízo, já nos julgou e já fomos então justificados em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. Essa é a base do perdão dos pecados. Então eu imagino que uma pessoa, quando vai a Cristo nessa primeira etapa, ela tem uma consciência de pecado muito viva, e ela tem muito pecado para pedir perdão. Eu imagino uma pessoa nova convertida na presença de Deus, o alívio que ela sente de tudo que ela fez, tudo que ela pensou, de tudo que ela viveu, de coisas erradas que ela já vivenciou, pessoas que ela feriu, e tudo isso agora volta e ela começa então a construir uma nova vida, baseada no arrependimento. O arrependimento é a base, então, na qual nós vamos montar toda a nossa vida. O sentimento básico desse conhecimento de Deus, portanto, é o arrependimento. A primeira de todas as etapas de nossa maturidade, e tudo começa aí. Quem não passou por essa etapa, não vai chegar na maturidade cristã de forma alguma. A segunda etapa da maturidade é a relação de paternidade com Deus. Podemos imaginar que se o primeiro é o novo nascimento, então a primeira coisa é a infância, porque depois do nascimento vem a infância. E qual é a infância? A infância é uma relação de paternidade com Deus, e isso está expresso aqui no versículo 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. E por que João diz isso? Ele diz: vocês conhecem o Pai, porque essa é a primeira de todas as descobertas de uma criança. Ela descobre que ela tem pais. Deve ser uma coisa muito incrível para uma criança, né? Ela não consegue descrever isso com palavras, mas eu imagino que seja um sentimento muito incrível para uma criança. É uma pena que a gente esqueceu disso, né?
Nós estávamos ainda na fase pré-verbal e por isso nós não tínhamos como acumular essa memória. Mas esse sentimento ficou com a gente o resto da vida. O sentimento de que temos pais. Aquelas pessoas que quando ela abre o olho estão sempre ali. E ela olha e, aqueles dois, e ele descobre então os pais. E aqui João está dizendo, essa é a primeira etapa. De repente você descobre o pai e você vive a paternidade de Deus. Deus é o teu pai. E você começa a se deliciar no fato de que agora você tem um pai. E nessa segunda etapa, você descobre então que você não é um órfão no universo. Você não é simplesmente uma ameba no universo. Não, você é uma pessoa importante para Deus. Você foi criado por Ele. E foi criado com um propósito. E de que Deus tem cuidado por você, que Ele te ama, que Ele cuida, que Ele te protege, Ele tem um plano na tua vida, Ele de fato é o teu pai, e você começa a viver então o sentimento de paternidade, e você desfruta do fato de que Deus é o teu pai. Como é delicioso, e olha que só estamos na segunda de 4 etapas, você viver a paternidade. João diz isso, filhinhos, eu vos escrevo porque vocês já conhecem o pai, vocês passaram por essa etapa, vocês conhecem Deus e vocês sabem que Ele é o seu pai. Quando você não passa, quando a criança passa por uma fase em que ela não tem um bom relacionamento com o pai, ou não conhece o pai, ela leva isso para o resto da vida, não é verdade? Crianças, por exemplo, que são criadas sem pais, ou que tiveram algum tipo de problema na relação com os pais, levam traumas para o resto da vida. E eu imagino que os cristãos também são assim. Alguns talvez não tenham vivido uma segunda etapa muito boa e por isso nunca entenderam muito o cuidado de Deus, nunca desfrutaram no amor de Deus por suas vidas. Entender que Deus de fato é o seu pai e que elas podem descansar nesse fato, viver este fato, desfrutar mesmo da paternidade. É aquele tipo de cristão que sempre acha que Deus é uma espécie de um chefe, não é? Uma espécie de um patrão, digamos assim. E quando Paulo escreve lá para os romanos, ele fala que Deus não nos deu um espírito de escravidão, mas Ele nos deu um espírito de filiação, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. O cristão verdadeiro, na pior das hipóteses, no momento mais difícil, na agonia mais profunda, no meio das suas lágrimas, ele para, pensa e ele diz, eu tenho um pai, o meu pai é Deus. Ele sabe que Deus é o seu Deus, que Deus o ama, que Deus cuida dele e que Deus é o seu pai. É a segunda, portanto, a segunda etapa da vida cristã. A terceira etapa da vida cristã, João vai mostrar, é a vitória sobre o mal. A vitória é a consequência do fato de que nós estamos conhecendo a Deus, estamos avançando no conhecimento de Deus. Ele fala isso aqui no versículo 13 e 14. Ele fala, jovens, e é exatamente a juventude, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. E no versículo 14 ele conclui, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. A terceira etapa, portanto, é a etapa da força. É quando você descobre que o Espírito Santo em você, ele te dá força, e você começa então a viver a força. E a força, ela é muito importante, porque a força, o poder do Espírito, ele começa a fazer diferença na sua vida. O poder do Espírito, ele tem duas coisas, pelas quais ele trabalha em nossas vidas. A primeira é exatamente para nos dar força, para enfrentar os desafios da vida. O nosso embate contra a vida, o Espírito nos ajuda e nos dá força, para que a gente não caia diante desses embates. E também o Espírito nos ajuda a fazer coisas que nós não iríamos fazer sozinhos. Por exemplo, como os milagres e esse tipo de coisa, coisas que nós jamais faríamos por nós mesmos. Mas é interessante que exatamente essa é a presença do Espírito em nós. Ele ajuda a gente a vencer, e aqui, vencer o maligno. O que é vencer o maligno? É aquilo que me subjuga, o meu pecado e até mesmo os demônios. Eu começo a descobrir que há um poder em mim e que eu posso utilizar esse poder em uma luta terrível que Deus trava contra as forças do mal. Eu me percebo envolvido por essa luta. Eu descubro que não é mais uma questão de salvar a minha vida. Salvar a minha vida foi apenas uma primeira etapa. Na verdade, Deus trava uma luta eterna,
uma luta contra o mal, contra demônios, uma luta contra o próprio mal presente neste mundo, e eu me vejo engajado nessa luta. E agora eu percebo que não é mais uma questão somente minha. Não é só, Deus me ama, de fato Ele me ama, e vivi a paternidade, isso está presente em mim, mas agora é uma questão de enfrentar a própria luta de Deus, e a luta de Deus é a luta contra o mal. Eu me engajo nessa luta, e eu percebo que eu começo então a vencê-la. Essa é a terceira etapa. É a etapa da juventude cristã. Ainda não estamos na maturidade plena, mas já é uma juventude cristã e uma juventude forte. Não uma juventude no sentido de idade, né? Mas uma juventude no sentido espiritual. Você aceitou a Jesus, passou pelo novo nascimento, viveu a infância e agora você começa a vencer o maligno. Essa é a etapa que você começa a vencer o pecado. Eu imagino que muito crente não avançou. Não sabemos por quê, talvez até a gente saiba, né? Talvez porque não tenha buscado a palavra, ou porque não tenha tido uma disciplina de oração, simplesmente não avançaram em sua vida cristã e nunca viveram a terceira etapa. Talvez até chegaram na segunda, desfrutaram a paternidade de Deus, mas quando chegou na vitória sobre o pecado, simplesmente não conseguem vencer o pecado. Vivem subjugados pelo pecado, vivem humilhados pelo pecado e nunca viveram a vitória de fato em suas vidas, a vitória sobre o pecado. Esses crentes realmente são muito tristes, porque ficaram como que presos numa adolescência espiritual. O adolescente não é aquele que vive caindo, né? A gente pensa na adolescência assim, né? O adolescente está sempre caindo porque ele é emocionalmente frágil, porque a emoção ainda está se formando, então ele vive tropeçando nos mesmos erros, e há crentes assim, vivem tropeçando nos mesmos erros, porque nunca viveram a etapa da vitória na vida cristã, de poder lembrar, não, eu já passei por isso. O pecado está sempre presente em nossas vidas, mas eu preciso ter na minha memória um tempo, uma época da minha vida, em que eu realmente fui forte. Não, peraí, eu fui forte. Eu passei por isso está no meu passado, vivi essa experiência e eu venci. Se eu venci é porque eu já passei por essa etapa. Deus pode me ajudar a vencer de novo. A vitória sobre o pecado é uma etapa de nossa vida cristã. É onde você começa a perceber que Deus está com você e que Ele te dá força para vencer aquilo que se opõe a Ele em sua vida. E não são poucos, né? Os motivos, as causas e as forças que se opõem contra Deus em sua vida, mas você faz frente a isso e você consegue vencê-las. Isso faz parte de uma etapa, mas é uma etapa, é uma juventude, digamos assim, é a época da força, a época da força. Mas essa é somente a terceira etapa, ainda existe uma quarta e última etapa do nosso conhecimento, que vem depois do novo nascimento, depois da base de tudo, que é o nascimento, o perdão dos pecados, depois a força da juventude, a vitória sobre o mal, e qual é então finalmente a quarta etapa, ou seja, a maturidade completa, é o que a gente chamaria então de fase adulta da vida cristã. O que é a fase adulta? A fase adulta, e eu acho muito interessante essa expressão, é conhecer a Deus como aquele que é. Conhecer a Deus como aquele que é. O que significa isso? João disse isso, é um tanto enigmático aqui em João, mas não há nada enigmático na palavra que com a ajuda do Espírito não se torne simples. Mas é exatamente o que João fala para os pais. Pais, eu vos escrevo, e é isso que os define como pais, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio, aquele que existe desde o princípio. E ele repete isso no versículo 14. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. O que significa isso? Conhecer a Deus como aquele que é. Aquele que é. Por que conhecer a Deus como aquele que é? Ou aquele que existe? Isso parece tão pouco, não é? Para chegar no fim da vida cristã, o máximo na vida cristã, conhecer a Deus como aquele que existe. Talvez você sempre tenha acreditado que Deus existe. Até quem não é crente acredita que Deus existe, né? Uma pessoa pode nunca ter tido uma experiência com Cristo e, no entanto, acreditar que Ele existe. Os demônios acreditam que Deus existe. Quando Tiago escreve, ele fala, crês em Deus? E ele mesmo responde, fazes bem, mas os demônios também creem. Eu acho até que o demônio crê mais do que a gente, inclusive, porque o demônio ele já viu Deus, eu nunca vi.
E ele sabe de coisas que eu não sei. A fé de um demônio na existência, no poder de Deus, e de que Deus é aquilo que realmente diz que é, de fato é muito grande e muito poderosa nesse sentido, não é verdade? E nem por isso eu diria que um demônio é um crente. Então por que conhecer a Deus como aquele que existe? É porque aqui há uma transição de fato. Deus como aquele que é. O que João quer dizer com isso? Ele está lembrando daquilo que Deus respondeu para Moisés. Moisés estava diante de Deus e perguntou a Deus: qual é o seu nome? E Deus respondeu para Moisés: o meu nome é Eu Sou. Eu Sou. E João está dizendo exatamente a experiência de Moisés. Moisés estava diante de Deus e ouviu de Deus o seu próprio nome. Moisés, o meu nome é Eu Sou. E agora João diz: a maturidade é conhecer Deus como o Eu Sou. Eu sou. Ou seja, conhecer Deus por que Ele é ou como Ele é. Como Moisés. Poucos ouviram de Deus este nome. De fato, eu só sei que Deus chama Eu Sou, porque Moisés um dia conversou com Deus e ouviu isso de Deus. Se não fosse essa conversa de Deus, eu nunca teria tido essa ideia, né? Aliás, teria sido uma blasfêmia criar um nome para Deus como esse. Mas Deus se revelou a Moisés assim: Eu sou. E agora João diz: aqueles que são maduros, os pais da fé, conhecem a Deus como o Eu Sou, aquele que é. O que significa isso na prática? Significa que antes de ser o meu Deus, antes dele ser o meu Pai, antes dele suprir as minhas carências, que são muito grandes e muito importantes, eu entendo, Deus é o que é. E eu começo a me deliciar em Deus, não por aquilo que Ele faz em mim. Já passei dessa etapa. Foi lindo Ele me chamar, Ele ser o meu Pai, Ele me supriu, como Pai Ele me deu de mamar, não é? A mãe e tal, não tem aquela história? Ele me limpou dos meus pecados, limpou a sujeira, Ele me deu alimento, Ele me supriu, e tudo isso foi muito lindo e foi maravilhoso, mas quando chega no fim eu percebo que não é mais uma questão minha. Agora eu me delicio, não pelo que Ele faz em mim, mas por causa daquilo que Ele é. Só de olhar para Ele eu já estou satisfeito, mesmo que Ele não faça mais nada. Só de olhar já é um prazer. Porque tem muita gente que parece que não tem isso, né? Olhar para Deus e ter o prazer em Deus, o prazer de ver Deus. Eu li muito recentemente um livro do John Piper, que fala exatamente sobre isso, o prazer de olhar para Deus. O livro tem um nome bem esquisito, se chama O Evangelho é Deus. Onde ele mostra com todas as letras de que o fim último do Evangelho é a contemplação de Deus. Você olhar para Deus não por causa daquilo que Ele faz na tua vida. E aqui não está em jogo se Ele vai fazer ou não. Irmãos, Deus sempre vai fazer coisas boas em nossa vida. Isso é dele. Mas não é por isso mais que eu estou com Ele. Mesmo que Ele não fizesse nada por mim. Vamos supor que Deus não faça nada. Imagina, por exemplo, um Paulo. Estamos falando de João, vamos falar de João, né? Já que deixar Paulo. Pensemos em João. Imagina um João, por exemplo, numa ilha como Patmos. Patmos é um banco de areia que tem no meio do mar. E foi deixado lá para morrer. Ele podia ajoelhar naquele banco e dizer: Deus me abandonou. Deus esqueceu de mim. Ele não podia dizer isso? Cadê o Deus? Ou alguém podia criticá-lo. João, cadê o Deus que você serve? Olha aí, você em cima de um banco de areia, sem nada, colocado aí para morrer, e agora? Mas sabe o que acontece na ilha de Patmos? Naquele banco de areia, João tem uma visão de Deus. E ele contempla o Eu Sou. É como se Deus dissesse para João: João, eu sou. Eu sei que você gosta do que eu te dou, você gosta do dinheiro, você gosta da saúde, você gosta dos benefícios. É bom ficar do lado de alguém rico como Deus, né? Ainda mais rico e generoso. É maravilhoso, mas não é mais isso que alimenta a vida. Quando você é maduro, o que alimenta a tua vida é simplesmente contemplá-lo e se deliciar nele. Já não é mais como um jovem, né? Que é forte, não, eu tenho que lutar, não tenho que fazer mais nada, que Deus só me deu o privilégio de contemplá-lo, só me deu o privilégio de olhar para Ele, e quando você olha para Ele, isso é incrível, é maravilhoso, e você não precisa de mais nada, mesmo que Deus não te dê mais nada. John Williams, por exemplo, ele era um grande missionário, foi um missionário da Oceania, e o seu barco afundou, e John Williams foi parar numa ilha,
junto com a companhia dos missionários, chegou lá nadando, inclusive. E quando encontraram Williams, ele estava morto. E ele havia escrito algumas coisas, e os missionários foram encontrados, um em cada lugar. Um missionário morria, ele era deixado num lugar, e eles avançavam na praia mais alguns quilômetros, encontravam um segundo missionário. O último deles foi John Williams, encontrado já morto embaixo de um coqueiro. E ele ia escrevendo algumas coisas incríveis nesse tempo, e Williams, ele permaneceu com Deus até o fim. Eu imagino você embaixo de um coqueiro, numa ilha deserta, perguntando a Deus, por que Deus esqueceu de você? Não, um homem como John Williams, simplesmente, ele se deliciava de ter servido a Deus, e de que Deus era o seu Deus. O Senhor não precisa fazer mais nada, Senhor. Me permita simplesmente olhar para o Senhor. Eu só quero olhar para o Senhor. Não é por outro motivo que o último grande privilégio, e talvez o grande privilégio de todos os servos de Deus, o maior de todos, e não há um maior do que esse, é ver a face de Deus. João fala isso lá no Apocalipse, no finzinho do Apocalipse. Sabe qual é o prêmio? Não é andar em rua de ouro. Não é ganhar uma casa bonita, nem uma coroa bonita. Isso tudo é muito bom, é maravilhoso, mas vamos deixar tudo isso de lado. O privilégio é ver a face de Deus. Fica olhando para a tua coroa, que eu vou ficar olhando para a face. Irmãos, nada substitui isso. A face de Deus, você contemplá-lo, isso delicia uma pessoa madura. E isso é suficiente para uma pessoa madura. É aquela pessoa que não espera mais nada. Claro que ele vai ganhar muitas bênçãos. Toda pessoa madura na fé sempre vai ganhar muitas bênçãos, porque Deus é maravilhoso com todos, principalmente com aqueles que estão mais próximos dele. Mas isso não o compra, mesmo que ele não tivesse. De repente as coisas do mundo perdem o valor diante dele, pela sublimidade. Essa é uma palavra que Paulo usa aos Filipenses, né? Eu perco todas as coisas pela sublimidade do conhecimento de Deus. Eu considero todas as coisas, Paulo diz, como esterco, como refúgio, para que eu possa olhar simplesmente por olhar para Deus. Eu troco tudo por um olhar para Deus, só isso. É o que eu quero, é o que eu desejo. Não existe na vida cristã nada mais elevado do que isso. É, digamos assim, o top da vida cristã. É quando você já não tem mais valor em si mesmo. Quando você não olha mais para si. Agora o teu olhar está fixo somente em Deus. O que vai acontecer comigo? Vai ficar doente, vai morrer, vai pegar câncer, vai perder a perna, não importa. Não é mais, no meu eu não importa mais, nada mais importa. Vai ter dinheiro, não vai, nada importa. A única coisa que importa é estar diante de Deus. Se Deus se mostrar a mim, e se eu simplesmente olhar para Ele, e agora lembrando, agora nós podemos entender a linguagem de João, olhar para Ele como aquele que é. É por isso que ele diz, pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que é. É aquele que é. Vocês não são mais nada. A gente é muito quando é criança, quando é jovem, mas quando se torna um pai na fé, tudo isso perde o valor diante de algo muito mais valioso, o conhecimento de Deus. Nessa fase, nada mais importa, só importa Deus. Não é incrível? É isso que João está querendo dizer para os seus irmãos em Cristo, e esse é o processo da maturidade. É para isso que nós queremos caminhar, para chegar a um ponto em que os meus problemas pessoais, de fato, já não sejam mais tão importantes. Está orando, né? Ora pelo pastor tal, ora pelo irmão tal, está doente. Mas não, do ponto de vista daquele próprio irmão, olha, ore para que eu veja o Senhor. Tem um cântico do Estênio Márcios que ele diz isso: viver e só por ti viver, morrer ansioso por te ver. É a minha oração, é assim que eu queria ser. Abaixa a tua cabeça, eu quero orar contigo. E a minha pergunta hoje é: onde você parou no seu processo de amadurecimento? Onde é que você está estacionado? Tem muita gente que parou no perdão, no novo nascimento. Às vezes nem o novo nascimento ele conseguiu cumprir direito. Será que foi aí que você parou? Então, vamos começar de novo. Vai precisar de tempo. E isso está disponível para todos, de qualquer idade. Será que você parou na fase da infância?
Você ainda não sente que Deus é o teu protetor, você tem medo de tudo, medo de passar fome. Então você precisa voltar para essa etapa, vamos cumprir essa etapa. Você tem medo de perder o emprego, medo de perder dinheiro, medo de perder carro, perder casa. Amém. Vamos buscar o Senhor. Deus pode nos ajudar, Ele pode suprir nossas vidas. Deus pode tirar todo o nosso medo. Isso faz parte da nossa vida cristã. Precisamos passar mesmo por essa etapa e vencer todo o medo. Você está preso nessa etapa? Pede para Deus te ajudar. Vamos passar dessa etapa, vamos avançar. Mas tem crente que está preso na terceira etapa. Irmãos, infelizmente eu tenho visto que tantos, talvez a maioria esteja presa nessa etapa. É a etapa da força, de vencer o maligno. Tem muito crente que ainda não venceu o maligno. Está preso no pecado. Está dobrado diante do pecado. Não consegue vencer Satanás. É o diabo que vence em sua vida. São muitos assim, muitos. Nunca avançaram além disso. A vitória sobre o pecado não é o máximo que Deus tem para fazer ainda em nossas vidas. Ainda tem mais. Então, se você está preso nessa etapa, vamos agora clamar ao Senhor. Pede a Ele. Diga: Deus, eu ainda estou preso nessa etapa, Senhor. Eu preciso avançar mais. A vida não é somente guerra contra o pecado, a vida tem mais. A vida não é somente ficar subjugado, escravizado, diante de forças que eu não consigo derrotar, pecados que eu sempre retorno a eles, maus comportamentos que estão sempre diante de mim, e toda vez eu caio, toda vez. Até quando? Até quando, Senhor? Você precisa passar por essa etapa, meu irmão. Vamos avançar. A juventude cristã é a etapa da vitória sobre o pecado. João disse: eu vos escrevi porque vocês já venceram o maligno. Vamos vencer o maligno. Qual é o máximo que nós podemos atingir? É ver a face de Deus. É quando nada mais importa, só Deus. Quando a gente perde o valor de todas as coisas. É quando o brilho desse mundo perde o valor e se apaga diante de nós. E apenas Deus brilha em nossas vidas. E a gente não quer mais nada, só quer Deus. E nenhuma comida é tão deliciosa quanto a palavra de Deus. E nenhuma visão é tão apaixonante quanto a visão de Deus. E ninguém tira a gente disso. Isso é maturidade cristã. Quão poucos chegaram a ela. Mas nós precisamos avançar. Coloque-se agora diante do Senhor. Avance. Vamos à frente. Vamos ao que nos espera. Ver Deus como aquele que é. Porque afinal um dia vamos partir desse mundo. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos ver Deus como aquele que é. Simplesmente. Deus vai se mostrar para nós. Vai mostrar o seu ser inteiro para nós. É disso que João está falando. É para isso que caminhamos. Deus olha para nós, Senhor. Será que a gente está preso, Senhor, ainda no nosso desenvolvimento? Será que, ó Pai, a gente parou no meio na vida cristã e não avançou mais? O Senhor tem coisas tão lindas, tão incríveis e maravilhosas para fazer em nós, mas nós ainda estamos parados, Senhor. Estamos estacionados em uma etapa e não avançamos. Deus, tem misericórdia de nós. Vamos retomar, Senhor, retomar essas primeiras obras e refazer a nossa vida contigo, caminhar, avançar, através da disciplina da oração, da leitura da palavra, através da comunhão, avançar, ó Deus, ajuda-nos a avançar. Ó Senhor, eu quero avançar.
Se tem algo lindo, incrível neste mundo para viver, eu quero viver contigo, Senhor. Quero chegar naquela etapa onde nada mais importa, só o Senhor importa. Só a tua presença, só o teu brilho sobre nós, só o teu amor, só a tua palavra, só o que eu quero. Eu não desejo mais nada senão o Senhor. Deus, leva-nos para lá, Senhor, é aí que queremos estar. Só quero estar onde estás, ó Deus, que seja assim em nosso coração. Renova-nos, ó Deus, para a tua glória. E ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos.